Boa noite. Convido todos para juntos entoarmos o hino de Mato Grosso do Sul. Com a presença de Deus e havendo número regimental, declaro aberta a reunião ordinária de 16 de novembro de 2021. Convido o vereador Luiz Fernando para fazer a leitura na Bíblia Sagrada. Em nome do presidente, eu gostaria de desejar uma boa noite a todos os colegas, desejar uma boa noite aos colaboradores da casa, aqueles que estão aqui presentes. Quero cumprimentar o ex-vereador Rodrigo, que se faz aqui presente, e também dar uma boa noite a todos que nos assistem aí pela Rádio Patriarca, através do YouTube e nas redes sociais. Eu vou ler Isaías 41:10. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei e o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Nesta noite nós queremos agradecer vocês que nos ouvem através da emissora e que nos assistem através do YouTube. Também queremos agradecer a presença dos nossos colaboradores, aqui também no plenário, a presença do ex-vereador Rodrigo de Freitas, os nossos agradecimentos. Em destaque também queremos agradecer as autoridades constituídas, a autoridade judiciária, executiva, a autoridade legislativa e a autoridade eclesiástica. Passo a palavra para a secretária para fazer a chamada e fazer a leitura do pequeno expediente. Boa noite a todos. Vereador Arthur Barbosa de Souza Filho. Presente. Vereadora Fernanda Messias de Souza. Presente. Vereador Fião. Presente. Vereador José Martiniano de Moura. Presente. Vereador Leandro Rosa de Souza. Presente. Vereador Luiz Fernando. Presente. Vereador Nelson Gomes. Presente. Vereador Oba-Oba. Presente. Vereador Peter Simon. Presente. Vereadora Sumara Ferreira Leal, presente. Vereador Zé Divino. Presente. Ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de Cacilândia, Mato Grosso do Sul, realizada dia 8 de novembro de 2021. Às 18 horas do dia 8 de novembro do ano de 2021, nessa cidade de Cacilândia, estado do Mato Grosso do Sul, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal, presidida pelo presidente Zé Divino. À hora determinada, compareceram na sala de sessões os vereadores Arthur Barbosa de Souza Filho, Fernanda Messias de Souza, Fião, José Martiniano de Moura, Leandro Rosa de Souza, Luiz Fernando, Nelson Gomes, Oba-Oba, Peter Simon, Sumara Ferreira Leal e Zé Divino. Antes de declarar aberta a sessão, o presidente convida a todos para junto entoarem o hino nacional. Com a presença de 11 vereadores, o presidente declara aberta a sessão ordinária e convida o vereador Fião para fazer a leitura na Bíblia Sagrada, o qual procede à leitura do capítulo 3 do livro de Provérbios. No pequeno expediente,
A secretária faz a leitura da ata da sessão anterior. Ata em discussão, não havendo discussão, ata em votação e aprovada por unanimidade. Em seguida, realiza a leitura do seguinte: projeto de lei complementar número 6 de 2021, de autoria do Executivo Municipal, que altera os dispositivos do artigo 73 da Lei Complementar número 95 de 2006, de 10 de outubro de 2006, para assegurar o direito de permanência de edificações na faixa não edificável contíguas às faixas de domínio público de rodovias que atravessam o perímetro urbano no âmbito do território do município de Castelândia, Mato Grosso do Sul, e da outras providências. Projeto de lei complementar número 7 de 2021, de autoria do Executivo Municipal, que institui o regime de previdência complementar no âmbito do município de Castelândia, Mato Grosso do Sul, fixa o limite máximo para a concessão de aposentadorias e pensões que trata o artigo 40 da Constituição Federal. Autoriza a celebração de convênio com a entidade fechada de previdência complementar da outras providências. Projeto de lei legislativo número 28 de 2021, de autoria da vereadora Fernanda Messias de Souza, que denomina de Maria Hélita Tenório a Rua Cacimba, no bairro 3 de Agosto, nessa cidade. Projetos encaminhados para as comissões pertinentes. Leitura da resposta da indicação número 192 de 2021, encaminhada pelo prefeito municipal. Leitura das indicações número 195 e 196 de 2021, de autoria do vereador Zé Martiniano de Moura e outros. Indicação número 197, de autoria do vereador Nelson Gomes e outros. Indicações número 198, do vereador Luiz Fernando e outros. Indicação número 199, de autoria da vereadora Sumara Ferreira Leal e outros. Indicação número 200 e 201, de autoria do vereador Fião e outros. Indicação número 202, de autoria do vereador Luiz Fernando e outros. No grande expediente é apresentado o requerimento número 37 de 2021, de autoria do vereador Arthur Barbosa de Souza Filho e outros. Requerimento em discussão, uso a palavra vereador Arthur Barbosa de Souza Filho. Requerimento em votação e aprovado por unanimidade. Requerimento número 38 de 2021, de autoria do vereador Arthur Barbosa de Souza Filho e outros. Requerimento em discussão, uso a palavra vereador Arthur Barbosa de Souza Filho. Requerimento em votação e aprovado por unanimidade. Ainda no grande expediente, o vereador Leandro Rosa de Souza oferece moção de aplauso ao senhor Renato César de Freitas, secretário de obra, e o vereador Peter Simon oferece moção de aplauso ao senhor Ellen Henrique Gomes. Moções em votação e aprovados por unanimidade. Na ordem do dia é apresentado o projeto de lei do Legislativo número 26 de 2021, de autoria da vereadora Fernanda Messias de Souza, que denomina Paulo Carneiro de Souza, a Rua Buriti, no residencial Vale do Aporé, nessa cidade. Projeto em discussão, não havendo discussão. Projeto em segunda votação nominal é aprovado por unanimidade. Projeto de lei do Legislativo número 27 de 2021, de autoria do vereador Fião, que dispõe sobre a regulamentação e obrigatoriedade de recolhimento de excrementos fecais de animais conduzidos em espaços públicos no município de Castelândia, Mato Grosso do Sul. Projeto em discussão, não havendo discussão. Projeto em segunda votação simbólica é aprovado por unanimidade. Projeto de decreto legislativo número 7 de 2021, de autoria do vereador Leandro Rosa de Souza, concede título honorífico de cidadão castelandense. Projeto em discussão, não havendo discussão. Projeto em votação e aprovado por unanimidade. Não havendo matérias para a ordem do dia, o presidente tem uma falha. O presidente anuncia uma sessão extraordinária a realizar-se no dia 11 do corrente mês, às 7 horas, para apreciação do projeto de lei complementar número 7 de 2021. Na palavra livre, faz o uso das palavras dos vereadores Nelson Gomes, Leandro Rosa de Souza, José Martiniano de Moura, Oba, Luiz Fernando, Arthur Barbosa de Souza Filho, Sumara Ferreira Leal e Peter Simon. Nada mais havendo a tratar, o presidente faz as considerações finais, agradece a presença de todos, declara encerrada a reunião. De tudo para constar, lavrada essa ata, que lida e julgada conforme é assinada. Eu, Sumara Ferreira Leal, secretária, subscrevo, a fiz escrever, subscrevo também, assino. Passo a palavra para o presidente para colocar a ata em discussão e votação. Coloco a ata em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contra, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Passo a palavra para a secretária. Ata da sessão extraordinária da Câmara Municipal de Castelândia, Mato Grosso do Sul, realizada dia 11 de novembro do ano de 2021. Às 7 horas do dia 11 de novembro do ano de 2021, nessa cidade de Castelândia, estado do Mato Grosso do Sul, reúne-se em sessão extraordinária a Câmara Municipal, presidida pelo presidente Zé Divino.
A hora determinada, compareceram na sala de sessões os vereadores Arthur Barbosa de Souza Filho, Fernanda Messias de Souza, Fião, José Martiniano de Moura, Leandro Rosa de Souza, Luiz Fernando, Nelson Gomes, Oba-Oba, Peter Simon, Sumara Ferreira Leal e Zé Divino. Com a presença dos 11 vereadores, o presidente declara aberta a sessão extraordinária e convida o vereador Oba-Oba para fazer a leitura da Bíblia Sagrada, ao qual procede a leitura do capítulo 123 do livro de Salmos, versículos 7 e 8. O presidente Zé Divino solicita 1 minuto de silêncio pelo falecimento do senhor Durval Vendrame. Senhora secretária, apresenta um projeto de lei complementar número 7 de 2021, de autoria do Executivo Municipal, que institui o regime de previdência complementar no âmbito do município de Cacilândia, Mato Grosso do Sul. Fixa o limite máximo para concessão de aposentadorias e pensões de que trata o artigo 40 da Constituição Federal. Autoriza a celebração de convênio com entidade fechada de previdência complementar e dá outras providências. Projetos em discussão, uso a palavra vereador Luiz Fernando. Projeto em votação nominal, aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o presidente agradece a presença de todos e declara encerrada a sessão. De tudo para constar a lavada que lida e julga essa ata, que lida e julgada, conforme é assinada. Eu, Sumara Ferreira Leal, secretária, fiz escrever, subscrevo e também assino. Passo a palavra para o presidente para colocar a ata em discussão e votação. Coloco a ata em discussão. Não havendo discussão, coloco a ata da reunião extraordinária em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contra, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Passo a palavra para a secretária. Projeto de lei número 29 de 2021, autor Peter Simon, que denomina a Rua Araçá, no residencial Vale do Aporé de Venâncio Salles, nessa cidade. Câmara Municipal de Cacilândia, Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, votou e aprovou a seguinte lei. Artigo 1º, fica denominado de Venâncio Salles a Rua Araçá, no residencial Vale do Aporé, nessa cidade. Artigo 2º, fica o chefe do Poder Executivo autorizado a providenciar tudo quanto for necessário para a execução da presente lei. Artigo 3º, a presente lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Plenário Joaquim Paulino Borges, 12 de novembro de 2021. Justificativa. Venâncio Salles nasceu na cidade de Goiânia, de Jataí, na cidade goiana de Jataí, em 5 de 1 de 1927, onde viveu durante sua infância e mocidade. Ainda muito jovem, iniciou a profissão de marceneiro. Aos 22 anos, no ano de 1949, casou com a senhora Luísa Souza Salles, sua companheira de toda a vida, e tiveram 6 filhos. Ainda em Jataí, nasceram seus filhos Eurênis, Eurídice e Walter. Em meados do ano de 1959, buscando prosperar a sua profissão, veio conhecer a cidade vizinha de Itajá, onde, por informações de amigos, poderia adquirir uma serraria. Chegando lá, e tendo contado com pessoas locais, foi aconselhado a visitar o município de Cacilândia. Gostou da cidade e logo adquiriu sua empresa, atuando no ramo de serraria, marcenaria, carpintaria e vidraçaria. Nessa época, localizava-se a rua Domingos de Souza França, esquina com Laudemiro Ferreira de Freitas. Posteriormente, o local de grande destaque do comércio da cidade. Posteriormente, efetuou a venda do local e transferiu a empresa para a Avenida Presidente Dutra, local de grande destaque do comércio da cidade. Aqui em Cacilândia nasceram seus filhos Aloísio, em memória, Amarildo e Amauri. Na cidade se estabeleceu e foi comerciante por 52 até seu falecimento no ano de 2004, ano em que foi agraciado com o título de cidadão cacilandense. Nesse município, fez muitos amigos, participou de clubes de serviço, foi muito dedicado à Igreja Católica e a obras de caridade da mesma nos anos 60 a 80. Também participou dos bastidores políticos na mesma época, embora nunca tenha se candidatado a nenhum cargo eletivo. Plenário Joaquim Paulino Borges, 12 de novembro de 2021. Passo a palavra para o presidente para colocar o projeto de lei para encaminhar às comissões pertinentes. Encaminho os projetos para as comissões pertinentes. Passo a palavra para a secretária. Resolução número 3 de 2021. Proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal número 3 de 2021. Emenda
acrescenta o artigo 135-A à Lei Orgânica do Município de Cacilândia, Mato Grosso do Sul, instituindo e regulamentando a emenda impositiva ao Orçamento Público Municipal e da outras providências. A Câmara Municipal de Cacilândia, Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, votou e aprovou a seguinte resolução. Artigo 1º, fica criado o artigo 135-A na Lei Orgânica do Município com a seguinte redação. Artigo 135-A. É obrigatória a execução orçamentária e financeira da programação incluída por emendas individuais do Legislativo Municipal em Lei Orçamentária Anual, LOA. Parágrafo 1º. As emendas individuais aos projetos de lei orçamentário anual serão aprovados no limite de 1,2% da receita corrente líquida realizada no ano do exercício anterior, devendo a metade desse percentual ser destinada às ações e serviços públicos de saúde e educação. Parágrafo 2º. A execução do montante destinado às ações e serviços públicos de saúde previsto no parágrafo 1º, inclusive custeio, será computada para fins do cumprimento do dispositivo do inciso 3º no parágrafo 2º do artigo 198 da Constituição Federal, vedada a destinação para pagamento de pessoas ou encargos sociais. Parágrafo 3º. Fica obrigatório a execução orçamentária e financeira das programações que se refere ao parágrafo 1º desse artigo em montante correspondente aos percentuais ali previsto da receita concorrente líquida realizada no exercício anterior, conforme o disposto no parágrafo 9º do artigo 165 da Constituição Federal de 1988. Parágrafo 4º. As emendas impositivas previstas no parágrafo 1º desse artigo deverão ser frações igualitárias entre os vereadores. 1. As emendas impositivas individuais de cada vereador deverá ter o valor correspondente de no mínimo 10% do valor total da fração destinada ao mesmo. 2. Havendo a propositura de emendas impositivas coletivas de 2 ou mais vereadores, o percentual previsto no inciso anterior poderá ser minorado a 5% no valor total da fração destinada a cada vereador. Parágrafo 5º. A programação prevista no parágrafo 1º desse artigo não será execução obrigatória no caso de impedimento de ordem técnica de forma do parágrafo 6º nesse artigo. Parágrafo 6º. No caso de impedimentos de ordem técnica, no empenho das despesas que integre a programação na forma do parágrafo 1º desse artigo, serão adotadas as seguintes medidas. 1. Até 120 dias após a publicação da lei orçamentária, o Poder Executivo enviará ao Poder Legislativo as justificativas do impedimento. 2. Até 30 dias após o término do prazo previsto do inciso 1º desse parágrafo, o Poder Legislativo indicará ao Poder Executivo o remanejamento da programação cujo impedimento seja insuperável. Inciso 3, até o dia 30 de setembro ou até 30 dias após o prazo previsto no inciso 2, o Poder Executivo encaminhará o projeto de lei ao Legislativo Municipal sobre o remanejamento da programação prevista inicialmente, cujo impedimento seja insuperável. 4º, até o dia 20 de novembro ou até 30 dias após o término do prazo previsto no inciso 3º, o Legislativo Municipal não deliberar sobre o projeto, as programações orçamentárias previstas no caput desse artigo não serão consideradas de execução obrigatória nos casos de impedimento justificados na notificação prevista no inciso 1 do parágrafo 6º desse artigo. Parágrafo 7º. Para os fins do disposto do caput desse artigo, a execução da programação orçamentária será, inciso 1º, demonstrada em dotações orçamentárias específicas da lei orçamentária anual, preferencialmente em nível de subunidade orçamentária vinculada à Secretaria Municipal correspondente à despesa, para os fins de apuração de seus respectivos custos e prestações de contas. Parágrafo 8. A execução da programação orçamentária das emendas parlamentares previstas nesse artigo implicará em crime de responsabilidade por parte do chefe do Poder Executivo. Artigo 2º. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação, com aplicação a partir da LOA de 2021. Plenário Joaquim Paulino Borges, 12 de novembro de 2021. Passo a palavra para o presidente para encaminhar a resolução às comissões pertinentes. Encaminho a resolução para as comissões pertinentes. Passo a palavra para a secretária. Ofício número 120, resposta de requerimento número 36 de 2021. Senhor presidente, ao complementar Vossa Excelência em resposta ao requerimento número 36 de 2021, encaminhado por essa Câmara Municipal de Cacilândia, cumpre-me prestar informações requeridas no requerimento em epígrafe no caminho
encaminhando o ofício número 379 de 2021, datado de 8/11/2021, assinado pela Secretaria Municipal de Educação, protocolado dentro da Prefeitura Municipal, em 8/11/2021, no qual serve também para encaminhar os documentos abaixo descritos. Comunico que a resposta do requerimento estará na Secretaria. Indicação número 203 de 2021, autores Zé Divino e outros. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Cacilândia, Mato Grosso do Sul. Os vereadores que essa subscrevem ao sinal assinam, indicam à mesa que após cumpridas as demais formalidades regimentais de estilo, seja encaminhado expediente ao excelentíssimo senhor Jarbone Cogo, prefeito municipal, solicitando que autorize e determine que a Secretaria Municipal de Obras e Viação a fazer a reutilização de pneus recicláveis para serem usados na construção de brinquedos e instalados no parquinho e praças de nossa cidade. Justificativa: com a utilização dos pneus recicláveis que ficam expostos em barracões, a Prefeitura poderá investir na construção de vários brinquedos que poderá ser instalados nos parquinhos e praças do nosso município, podendo assim gerar uma economia aos cofres públicos. Conforme fotos em anexo. Plenário Joaquim Paulino Borges, 10 de novembro de 2021. Indicação número 204 de 2021, autores Leandro Rosa de Souza e outros. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Cacilândia de Mato Grosso do Sul. Os vereadores que essa subscrevem ao final assinam indicam à mesa que, após cumpridas as demais formalidades regimentais de estilo, seja encaminhado expediente ao excelentíssimo senhor Jarbone Cogo, prefeito municipal, solicitando que autorize a Secretaria Municipal de Obras e Viação a realizar a manutenção no muro localizado no fundo da Escola Municipal CEMEI e Ilma Alves da Costa. Justificativa: o pedido é necessário em virtude que o muro existente está bastante danificado e em um período chuvoso a água está invadindo a parte da escola, danificando os banheiros. Plenário Joaquim Paulino Borges, 10 de novembro de 2021. Indicação número 205 de 2021, autores Leandro Rosa de Souza e outros. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Cacilândia, Mato Grosso do Sul. Os vereadores que a subscrevem ao final assinam indicam à mesa que, após cumpridas as demais formalidades regimentais de estilo, seja encaminhado expediente ao excelentíssimo senhor Jarbone Cogo, prefeito municipal, solicitando do mesmo autoriza a Secretaria Municipal de Obras e Viação a construir a cobertura no corredor da escola Antônio Paulino, que dá acesso às salas de aula. Justificativa: devido não ter nenhuma cobertura no local, os alunos e diretores ficam expostos à chuva e ao sol, necessitando assim de uma cobertura que dará melhores condições de uso a todos. Plenário Joaquim Paulino Borges, 11 de novembro de 2021. Indicação número 206 de 2021, autores Peter, Simon e outros. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Cacilândia. Os vereadores que essa subscrevem ao final assinam indicam à mesa que, após cumpridas as demais formalidades regimentais de estilo, seja encaminhado expediente ao excelentíssimo senhor Jarbone Cogo, prefeito municipal, solicitando que autorize a Secretaria Municipal de Educação a providenciar a manutenção de 5 aparelhos de ar-condicionado na escola CEMEI, além da aquisição de cabos de rede para a internet. Justificativo: o pedido faz-se necessário, visto que vários aparelhos de ar-condicionados que não estão funcionando, e também a aquisição de cabos de rede para distribuir a internet em todo o prédio da escola. Plenário Joaquim Paulino Borges, 11 de novembro de 2021. Indicação número 207, autores Luiz Fernando e outros. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Cacilândia. Os vereadores que essa subscrevem ao final assinam indicam à mesa que, após cumpridas as demais formalidades regimentais de estilo, seja encaminhado expediente ao excelentíssimo senhor Jarbone Cogo, prefeito municipal, solicitando que autorize a Secretaria Municipal de Obras e Viação a fazer a manutenção asfáltica na rua Pedro Pereira de Almeida, na quadra entre a rua Amin José e a rua Joaquim Balduino de Souza, em nosso município. Justificativo: o pedido é necessário uma vez que a citada localidade se encontra com uma enorme cratera no asfalto, causando danos aos veículos que circulam pela referida via, visto que um veículo já caiu no local. Necessitamos, assim, de que seja realizada a manutenção para melhor atender a nossa população. Plenário Joaquim Paulino Borges, 11 de novembro de 2021. Indicação número 208 de 2021, autores Peter, Simon e outros. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Cacilândia. Os vereadores que a subscrevem ao final assinam indicam à mesa que, após cumpridas as demais formalidades regimentais de estilo, seja encaminhado expediente ao excelentíssimo senhor Jarbone Cogo, prefeito municipal, solicitando que autorize a Secretaria Municipal de Saúde a convocar no mínimo 7 profissionais de psicologia que foram aprovados no último concurso público municipal. Justificativo: o pedido faz necessário, visto que o nosso município temos apenas 3 profissionais de psicologia atendendo a população, sendo que nenhum dos 7 PSFs, sendo
que em nenhum dos 7 PSF não possui profissional lotado no local. Sabemos que depressão é uma das grandes doenças que mais cresceram nos últimos anos, principalmente após o início da pandemia, disponibilizando profissionais para o atendimento da população em todos os PSFs. Dessa maneira, vários casos poderiam ser diagnosticados e tratados com maior rapidez e proporcionando melhor qualidade de vida à população em busca de saúde, uma saúde psicológica melhor. Plenário Joaquim Paulino Borges, 11 de novembro de 2021. Indicação número 209 de 2021, autor Luiz Fernando e outros. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Cacilândia, Mato Grosso do Sul. Os vereadores que essa subscrevem ao final assinam indicam à mesa que, após cumpridas as demais formalidades regimentais de estilo, seja encaminhado o expediente ao excelentíssimo senhor Jarbone Coco, prefeito municipal, solicitando à Secretaria de Assistência Social que seja verificada a possibilidade de ser feita a prorrogação dos cursos profissionalizantes, maquiagem, fotografia e corte de cabelo, que atualmente estão sendo oferecidos ao Lar da Criança, bem como possibilitando a instalação de novos cursos profissionalizantes, mas com o oferecimento desses todos os seguintes segmentos da população cacilandense. Justificativo. O pedido faz-se necessário, uma vez que os cursos profissionalizantes oferecidos pela assistência social que estão sendo ministrados junto ao Lar da Criança estão sendo de grande valia aos participantes. Desta feita, por que não oferecer esses cursos ou ainda novos cursos aos demais segmentos da nossa população? A captação profissional é algo que vem de encontro aos anseios da nossa população e que muitas vezes não possuem condições de arcar com um curso profissionalizante privado. Plenário Joaquim Paulino Borges, 11 de novembro de 2021. Não há mais matérias para o pequeno expediente. Passo a palavra para o presidente. Não havendo mais matéria para o pequeno expediente, encerro o pequeno expediente. Passo a palavra para a secretária para dar início ao grande expediente. Antes, gostaria de avisar aos nobres vereadores que a nossa segunda secretária, Fernanda Messias, estará passando com o livro para quem quiser se inscrever na palavra livre. Passo a palavra para a secretária. Requerimento número 41 de 2021, autores Sumara Ferreira Leal e outros. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Cacilândia, os vereadores que a subscrevem ao final assinam requerem à mesa que, após ouvido o colém do plenário e observadas as demais formalidades regimentais de estilo, seja encaminhado o expediente ao excelentíssimo senhor Jarbone Cogo, prefeito municipal, requerendo que informe essa casa o seguinte: se houve investimentos no esporte no ano de 2021, qual o valor investido e de que maneira? Existem verbas específicas destinadas ao esporte? Há algum planejamento no que tange a serem feitos investimentos no esporte no ano 2022? Justificativa. Essa casa necessita das informações para que possamos sanar as dúvidas e assim informar os cidadãos cacilandenses quanto à clareza que o caso requer. Nesses termos, peço deferimento. Plenário Joaquim Paulino Borges, 11 de novembro de 2021. Passo a palavra para o presidente para colocar o requerimento em discussão. Coloco o requerimento em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Sumara Leal. Vossa Excelência dispõe de 8 minutos. Boa noite a todos que estão aqui presentes, todos que estão nos ouvindo, assistindo e aos nobres colegas. A gente tem falado muito sobre isso aqui, né? Sobre o destaque do nosso time de futebol de Cacilândia. Isso tem sido um orgulho muito grande para a nossa cidade nos últimos dias. Então, mais uma vez, eu queria parabenizar todo o time pelo excelente trabalho, pela classificação que eles tiveram agora nesse final de semana. Foram classificados para as semifinais. Então, de 40 times, Cacilândia está entre os 4 melhores. Então, isso é motivo de grande alegria. E diante de todo esse contexto, eu me aproximei dos atletas, né? Porque eu fui procurado pelo Tiririca há uns 20 dias atrás, porque muitos atletas estavam tendo lesão e eu trabalho como fisioterapia na área desportiva e ele pediu para que eu pudesse, de maneira voluntária, estar atendendo os atletas e eu comecei a atender e comecei a me aproximar mais dessa realidade do esporte do nosso município. Então, eu pensei, né, como vereadora, como que a gente poderia ajudá-los nesse sentido. Então, esse requerimento não é um requerimento questionando os valores que estão sendo gastos, é um requerimento para que a gente volte os olhos para que não está se investindo no esporte como deveria ser investido. Então, não é questionando esses valores. E em relação a se houve, né, um investimento no ano de 2021 e como que esse investimento foi feito, eu gostaria que fosse levantada a documentação para a gente ver, né, qual o valor total gasto, até para a gente comparar com outras cidades, porque nós sabemos, eu sempre digo isso e demais, agora eu tenho certeza, que o esporte ele tem o potencial, né,
de influenciar e de chegar a 90% da população. Como eu sempre disse, alguns são atletas profissionais, outros jogam de maneira amadora, praticam esporte de maneira amadora, e outros são comentaristas. Ontem eu estava no supermercado, na fila do açougue, e eu vi várias pessoas que estavam ali comentando sobre o jogo de futebol, discutindo, dando sua opinião. Então, todas as pessoas, praticamente 90% da população mundial, de alguma maneira, ela está conectada ao esporte. Então, o esporte é algo muito importante para resgatar as crianças da rua, resgatar os adolescentes, para que eles ocupem a cabeça. As pessoas que são atletas, elas vivem com uma saúde melhor, elas cuidam mais da alimentação, elas não se envolvem geralmente com drogas, com bebidas. Então, eu acho que os programas voltados para o esporte, eles têm um peso muito grande no nosso município. Então, o meu questionamento é esse, né? Se existem verbas específicas para o esporte, porque nós sabemos que tem verbas para a cultura, que tem verbas para a parte de assistência social, para a saúde, então eu gostaria que fosse levantado se existem verbas específicas dos valores que tem para o esporte, e se esses valores, né, estão sendo destinados da maneira correta, e se há algum planejamento no que tange a esses investimentos no ano de 2022. Uma das coisas que mais me assustou convivendo com eles, eu queria que os nobres colegas soubessem desses detalhes. Como eu disse, eu estou mais próxima dos atletas, do Tiririca. E quando nós pensamos que um grupo de pessoas está saindo aqui para representar a nossa população, para representar o nome da nossa cidade, eles tiveram que ir até Ribas do Rio Pardo, no domingo, então saíram de madrugada, foram de ônibus, ficaram lá, não tiveram onde descansar, né? Eles almoçaram, tiveram que ficar lá um bom tempo debaixo de uma árvore, porque não tinha um local adequado, e jogaram. E eu fiquei surpresa, porque eu me preocupo sim com eles, e eles não tiveram acesso a uma alimentação noturna adequada. Eles tiveram café da manhã, almoço, na janta eles tiveram que parar em Águas Claras, e foi uma confusão muito grande ali naquele momento, porque eles não sabiam se podiam comer ou não podiam comer, e no mínimo que a prefeitura tinha que fazer um investimento nesse sentido. Existia uma funcionária lá responsável que estava com dinheiro, foi questionada a relação da nota fiscal, e o local tinha nota fiscal e poderia fornecer janta aos atletas, e ela ligou para o diretor de esportes, e ele, por incrível que pareça, ele autorizou comerem um salgado e um refrigerante. Então, eu não sei se é isso que eles merecem, né? Naquele momento, depois de um jogo pesado, como foi, uma distância, encarando uma viagem dessa, oferecer um salgado e refrigerante para eles, eu acho que não é a coisa mais saudável. E eu vendo, né, todo mundo aqui fazendo homenagens ao Tiririca, e nada mais justo, porque assim, quando falaram, né, até o vereador colega Leandro falou, né, que tínhamos que parabenizar o Clóvis também. Mas, colega, quando eu vejo que quem foi me procurar poderia talvez ter sido o diretor de esporte, mas não foi o Tiririca. Ele que me procurou, quem estava preocupado não era ele, era o Tiririca, com a questão dos atletas. Então, eu acho que deveria ser o diretor de esporte. Quem tinha que estar preocupado com a alimentação desse time deveria ser o diretor de esporte. Eu sempre vejo e falo que um líder, ele deve estar à frente representando da melhor maneira possível. Então, Clóvis, eu te peço encarecidamente, volte os olhos para esse time, volte os olhos para esses jogadores, apoie o Tiririca e o trabalho que ele está fazendo, não vamos ter aqui vaidades nesse sentido. O Tiririca gosta disso, ele tem facilidade de comunicação, de acesso às pessoas, mas nós sabemos que o diretor de esportes é o Clóvis, então a gente gostaria, Clóvis, que você desenvolvesse mais trabalhos nesse sentido. Nós, como os vereadores, estamos aqui à disposição. Nós já fomos 2 vezes ao Fundo Esportes, vimos que tem que ser desenvolvidos projetos, hoje em dia tudo funciona como projeto, né? O ex-vereador Rodrigo está aqui para confirmar sobre isso. Antes o Fundo Esporte mandava bola, uniformes, e agora eles não fazem isso. É tudo pautado em projetos escritos, apresentados a eles, e eles investem na cidade. Então, vamos voltar os olhos para esse time. Para mim, eu falo que para os meninos, eles terem chegado aqui às semifinais já é uma vitória. Eu não sei quais são os próximos resultados, mas já foi uma vitória ter chegado entre os 4 melhores. E muitas pessoas, né, eu falo assim que o termo empatia a gente tem que ter. E durante todos os cursos de liderança que eu fiz, uma das coisas que eu até falei para os jogadores, as pessoas têm que conhecer a realidade de cada um para ter mais empatia. Quando eu fui no jogo, estava lá com os vereadores, e muitas vezes ali o público grita, ofende os jogadores, falam que estão jogando mal. Eu vou citar o caso especificamente aqui do jogador Neguinho, que o pessoal estava gritando com ele ali, e eu atendi ele naquela semana. Ele estava com uma lesão gravíssima na coxa, ele estava totalmente contundido, a perna dele estava muito machucada, tanto é que ele ficou fora desse jogo. Agora ele está melhor, nós já fizemos 2 sessões,
vou atendê-lo novamente para ele jogar nessa semifinal. Então, eu até falei, Tiririca, eu acho que a gente tem que expor um pouco mais a situação dos jogadores. O Gasolina estava com lesão grave, o Buiú também com lesão grave, graças a Deus ele jogou 100% nesse jogo, não teve dor. O goleiro Matheus foi um dos mais graves também que eu vi, já é o primeiro que eu comecei a atender, teve um desempenho excelente no jogo. Então, assim, para que a população possa ter um pouco mais de empatia com esses jogadores. Eles não são atletas que estão jogando profissionais, eles são pessoas da cidade que trabalham, que têm a sua rotina aqui durante o dia, uma rotina até pesada, e eles estão lá, defendendo a camisa da nossa cidade, eles estão dando o sangue mesmo, muitos com dores, contundidos, e estão lá sem nenhum atendimento adequado. Eu, como fisioterapeuta, estou de maneira voluntária, mas a própria prefeitura poderia fornecer fisioterapia para eles, medicamentos. O Tiririca está ganhando esses medicamentos das farmácias. Então, nobres colegas, eu peço para que esse requerimento seja aprovado. Excelência, 1 minuto. Obrigada, senhor presidente. Não nesse sentido de questionamentos, achando que os gastos estão muito, mas de que para que nós olhássemos esses valores e víssemos de que maneira a prefeitura e o executivo pode investir mais no esporte da nossa cidade de uma maneira geral e no futebol, principalmente, que tem nos dado tanto orgulho nos últimos dias. Continua a discussão. Senhor presidente, a pedido do Oba-Oba, eu vou discutir o requerimento. Com a palavra, o vereador Fião. Vossa Excelência dispõe de 8 minutos. Senhor presidente, em seu nome eu cumprimento os demais vereadores, em nome da vereadora Sumara eu cumprimento a Fernanda também. Quero fazer um cumprimento especial ao meu colega, que por um período de 4 anos nós estivemos aqui no Legislativo, o ex-vereador Rodrigo, que está presente na sessão. Seja bem-vindo, essa casa é do senhor. O senhor faz parte também dessa história do município de Cacilânia. Também cumprimentar a todos que estão assistindo e ouvindo através da Rádio Patriarca. Senhor presidente, quando se fala em futebol, o senhor sabe que eu me emociono um pouco. Todos sabem da história familiar que eu tenho, perdi meu pai num caminhão de jogadores, por aí afora, continuei jogando futebol, me tornei profissional. Eu venho de uma história familiar que nós temos aí de 4 a 5 atletas profissionais. Meu irmão continua jogando em Votuporanga. Todos sabem que o Buiú, o Celino, é meu sobrinho. O Célio, eu tive a grata satisfação de jogar no CAC, mais o Célio. Então, assim, para mim é uma honra muito grande discutir um projeto desse. A minha única tristeza, e aqui muitos dizem assim, o vereador Fião é situação, oposição, não. Eu sou do lado do povo, eu sou do lado da coisa que vai fruir positivamente e no coletivo para a população de Cacilânia. Nós sabemos que o nosso orçamento, nós temos aí, o prefeito, 1% para gastar em 5 pastas, é muito pouco. Nos mandatos passados, eu venho pedindo para o prefeito aumentar esse repasse dentro do próprio orçamento e nunca foi aumentado. Eu acho isso um absurdo, 5 pastas por 1% da arrecadação bruta para ser investido, é muito pouco. Disse ao meu colega e amigo Oba-Oba, votei favorável naquele projeto, Bolsa Atleta, muito preocupado. Acho que o prefeito vai ter que fazer uma suplementação para pagar esse Bolsa Atleta, porque não tinha previsão nisso, em orçamento, não sei. Até nós votamos, na época eu cometi uma falha, eu deveria ter visto essa situação. Mas tudo bem, eu acredito que deve estar tudo dentro da legalidade, o prefeito não vai fazer nada errado. Mas é inadmissível, nós temos que bater nessa tese, para que o prefeito possa aumentar essa porcentagem no seu orçamento, para o esporte, cultura, meio ambiente e lazer no município de Cacilânia. Ou dividir essas secretarias, porque aí sim, talvez seria o suficiente, ou pelo menos ia suprir as necessidades mínimas. Agora, para minha grata surpresa, e voltando aqui falar no futebol, é triste demais, porque eu já sofri essa situação lá no passado.
muito difícil, mas nas épocas que eu jogava no CAC, tinha um respaldo da prefeitura, o mínimo. O Nelson se desdobrava, está aqui, conhecido o Nelson do CAC, foi diretor, foi presidente, sabe disso. E se o meu presidente permitir, como esse requerimento vem numa situação que aconteceu esta noite, eu creio que ele vai permitir. Esta noite, Pamplona, eu deitei cedo, né? Eu queria assistir aquela tela quente, acabei que não dando conta, dormi. Para minha grata satisfação, eu tive um sonho. E esse sonho, Nelson, o senhor fazia parte dele. Chegou um monte de uniforme do CAC, que estava sendo distribuído para os atletas, os ex-atletas e os funcionários, enfim, para a população que frequentava o estádio. E eu falava para o Célio era o nosso capitão, Célio, eu quero uma camisa, eu quero a 7, a qual eu jogava no CAC. E ali eu não achei a 7, achava a 8, a 9, a 10 e não achava a 7. Quando eu achei a 17, eu falei, eu vou pegar a 17, mas era grande, eu queria um uniforme pequeno. Então, sabe, é umas coisas que acontecem, e isso é uma satisfação imensa. Eu tenho certeza que o nosso time vai chegar na final, vamos ser campeão. Eu tenho certeza que nós vamos entrar na segunda divisão. Daí a pouco o prefeito pode fazer um projeto legislativo, pedindo um projeto aqui na Câmara, para fazer uma doação. E aqui, dentro desse requerimento, meu presidente, eu faço um pedido especial para o meu prefeito. Prefeito Jair Bonner, marca uma extraordinária, encaminha um projeto de lei para ajuda de custo para o time amador. Nós possamos votar esse projeto de lei amanhã. Se ele encaminhar o projeto amanhã, dentro de 2 dias nós podemos votar. O nosso time vai ter que viajar de novo. Sem comida não dá. Esses caras trabalham, olha, muitos são pedreiros, outros são serventes, outros dão um duro danado, vão treinar à noite. E aí depois de uma classificação não ter a comida, aí é triste. Infelizmente, eu acredito que o Jair não deve saber disso. E se ele souber disso, está aqui o meu pedido, né? Peço para que meu amigo, meu irmão, Leandro, a todos os vereadores, leve essa proposta ao prefeito para que nós possamos dar pelo menos a comida. Porque, olha, foi satisfatório domingo retrasado, a gente vê aquela casa cheia. Deu vontade de entrar no campo, mas infelizmente o tempo passou. Mas ali nós estamos sendo muito bem representados pelos aqueles atletas e eu tenho certeza que nós vamos chegar na final. Então está aqui, a minha indagação. Me concede uma parte? Está cedida a parte, não? No próximo jogo deles é aqui, vereador Fião, e no outro, numa cidade, se eu não me engano, Bela Vista, que é praticamente 800 quilômetros. Eles deveriam não só alimentação, mas também hotel, para que eles pudessem ir um dia antes, dormir na cidade, levantar descansado para poder enfrentar um jogo. Então, boa lembrança sua em relação à próxima viagem, mas que no mínimo o hotel também, uma noite anterior, eles poderiam ter acesso. Realmente, a senhora está coberta de razão. Então, que nós possamos pedir alimentação, transporte e também hospedagem, né? Para que dá uma condições mínimas, porque ninguém está ganhando nada, ali está todo mundo vestindo a camisa com amor. E olha, isso é satisfatório. Eu tenho certeza que o Nelson está emocionado quando chega todo domingo de manhã. Por que eu falo isso? Porque esse cara, ele fez, desculpa a expressão cara, porque nós temos essa liberdade, né, do futebolístico, mas o senhor é o senhor vereador Nelson. Então ele sabe como é emocionante chegar aos domingos. E o Pamplona, que ali era o comentarista e transmitia os jogos. Pamplona, eu tenho certeza que não tem como dar errado, mas aí precisa do poder público dar o mínimo de condições. E qual que é esse mínimo de condições? É dar aí alimentação, chuteira, uniforme, hospedagem, transporte. E eu tenho certeza que essa proposta vai ser levada até o Jair. Não resta a menor dúvida, vai falar da legalidade, mas se encaminhar um projeto aqui para a Câmara Municipal, nós podemos votar esse termo de doação e ajudar aí o esporte ainda mais, que é representado pelo futebol dentro do município de Castelândia. Mas uma coisa, eu peço e aviso aos nobres colegas, nós temos que estar cientes para aumentar esse valor desse índice para as pastas de Secretaria de Turismo, Esporte, Meio Ambiente, Cultura, Lazer, porque senão, infelizmente, não tem como a Secretaria de Esporte fazer esporte e cultura, lazer e meio ambiente com 1% da arrecadação bruta do município. Então esse é o pedido que eu faço para todos os colegas, para que juntos nós possamos mudar essa mentalidade do prefeito para aumentar esses repasses para essas pastas aí, que necessita muito, porque eu acho que esporte, meio ambiente, lazer, cultura, eu acho que
é o momento, e para ter esse momento precisa de ter aí um dinheiro mínimo, para que ele possa atender essa demanda dentro do município de Cacilândia. Muito obrigado, meu presidente, pela vossa compreensão. Continua a discussão. Quero discutir, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Leandro Souza. Vossa Excelência dispõe de 8 minutos. Boa noite, senhor presidente, aos nobres colegas, às senhoras vereadoras, ao pessoal que se faz aqui presente, ao pessoal que nos acompanha de casa também através da Rádio Patriarca e também através das redes sociais aqui da Câmara. Então, eu conversando com o Clóvis hoje à tarde, que é diretor do esporte, ele me passou algumas ações que a secretaria fez esse ano. Infelizmente, por conta da pandemia, mas não devemos culpar também a pandemia por não fazer diversas outras ações também, mas ele me passou um pouco do que foi feito na Secretaria de Esporte esse ano, né? Então, foi criada a criação do Bolsa Atleta, né, que foi a indicação do nobre colega Oba-Oba. Também foi a criação da equipe de ciclismo, que tem o apoio da prefeitura, com transporte e diversas outras ações também. A formação da equipe de atletismo também de Cacilândia, que já é uma realidade também, em breve já vai estar disputando algumas provas no nosso estado, até no mesmo, em toda a parte do Brasil. Também tem um Campec, que infelizmente esse ano não houve Campec, por conta também da pandemia. Excelência, vamos nos abster a discutir a matéria do requerimento. O requerimento fala a respeito do esporte. Então, eu estou dizendo o que foi feito no esporte esse ano. Excelência, vamos ater ao requerimento. Então, muito obrigado, tenha uma boa noite e boa semana. Continua a discussão. Não havendo mais discussão, vou pôr o requerimento em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contra, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Passo a palavra para a secretária. Requerimento número 39 de 2021, autores Peter, Simon e outros. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Cacilândia, os vereadores que essa subscrevem ao final assinam requerem à mesa que, após ouvindo o colém do plenário e observado as demais formalidades regimentais de estilo, seja encaminhado expediente ao excelentíssimo senhor Jair Bonicogo, prefeito municipal, requerendo que informe a essa casa o seguinte: qual o posicionamento do Poder Executivo em relação à utilização do prédio do Centro de Zoonoses? Existe perspectiva para ativar o CCZ, ou o Executivo não tem intenção de iniciar funcionamento do local? Não sendo utilizado o prédio para fim específico que foi construído, qual será a finalidade deste prédio público que, com o passar do tempo, só vai se deteriorando? Justificativa: essa casa necessita das informações para que possamos sanar as dúvidas e assim informar aos cidadãos cacilandenses quanto à clareza que o caso requer. Nesses termos, peço deferimento ao plenário Joaquim Paulino Borges, 11 de novembro de 2021. Passo a palavra para o presidente para colocar o requerimento em discussão e votação. Coloco o requerimento em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Peter Simon. Vossa Excelência dispõe de 8 minutos. Boa noite a todos, aos nobres colegas desta casa, a todos que estão presentes, a todos que nos assistem através das redes sociais. É uma satisfação estar aqui novamente mais essa semana. Esse requerimento aqui é uma complementação de outros dois que haviam feito, relacionado aos nossos prédios públicos fechados no município. No primeiro requerimento que foi feito, foram informados que não existiam prédios fechados, que não tinha nada. Então, eu solicitei outro perguntando o que havia dentro dos prédios, porque é ciência de todos que existem vários prédios fechados no município. E nos foi informado, principalmente a questão do CCZ, é que não tem nada dentro daquele prédio. Então, aqui eu quero saber, nós queremos saber do Executivo, qual que vai ser o posicionamento dele em relação a isso. Se ele vai colocar o centro de CCZ
ativo, o que ele vai fazer com aquele prédio, porque foi um prédio construído há vários anos e, se eu não me engano, nobre colega Martiniano, foi gasto mais de R$500 milhão. Então, eu acredito que é um patrimônio público que não deve ser deixado de lado, né? Tem que ser investido lá. Então, a gente quer saber do Executivo qual o posicionamento dele em relação ao prédio do CCZ, se ele existe perspectiva de estar ativando esse CCZ, se nós podemos estar indo a Campo Grande buscar emendas para aquisição de equipamentos para a abertura desse CCZ, porque, ou se ele não for utilizar aquilo lá como CCZ, né? Que foi a finalidade dele, que foi construído da maneira que tem que ser feito para ser uma clínica. E qual que vai ser a finalidade, né? A finalidade do prédio, se ele não for utilizado para o CCZ, ou se o Executivo vai deixar o prédio fechado, se deteriorando com o tempo, se o dinheiro público vai ser deixado de lado mais uma vez. Então, é essa a nossa indagação. O que será feito com esse prédio? Obrigado. Continua a discussão. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Arthur Barbosa. Vossa Excelência dispõe de 8 minutos. Senhor presidente, boa noite a todos os nobres colegas vereadores e as nobres colegas vereadoras. Boa noite aos companheiros prestadores de serviço nesta Casa de Leis, a imprensa falada e escrita, as pessoas que nos acompanham através da Rádio Patriarca e das redes sociais. Quero aqui, na pessoa do ex-vereador Rodrigo, cumprimentar os demais companheiros que nos honram com a sua presença nesta noite aqui no auditório. Eu quero parabenizar aqui o nobre colega vereador Peter pela apresentação aqui do requerimento. Esse requerimento, ele vem num momento muito oportuno. Nós sabemos que o município, né, de uma certa forma, ele ganhou aquele prédio localizado ali na Vila Santa Rita de Cássia, com a destinação do CCZ, Centro de Controle de Zoonoses. E aquele prédio ali, por sinal, um prédio com uma estrutura muito boa, né? Ali tem uma estrutura para funcionar ali uma clínica veterinária, praticamente ali um hospital veterinário. Sabemos que no nosso município nós vivemos quase que constantemente uma demanda muito grande quando se refere à parte de zoonose. Nós temos aqui nesta noite um companheiro aqui, não perguntei se eu posso citar o nome dele, então não vou citar, mas ele esteve nos procurando, relatando que quando sai da casa dele para fazer as suas viagens a tratamento de saúde, constantemente tem que enfrentar aí os animais bravios, avançando, e isso traz com certeza à tona toda aquela situação que nós discutimos aqui um tempo atrás, que acabou culminando no falecimento daquela jovem senhora. Para que o município possa dar uma resposta à nossa sociedade, é necessário implementar de fato ali o CCZ, né? E ampliar, porque ali não está hoje adequado para ser ali um canil, um gatil municipal. Ali tem uma estrutura para funcionar uma clínica, mas para alojar os demais animais, não. E, nobre colega vereador Peter, quando eu estive exercendo a pasta ali da Secretaria de Saúde, nós chegamos a apresentar ali uma licitação para aquisição de equipamentos
cirúrgicos, mesa, anestésico e demais itens que seriam necessários para pôr ali aquele local em funcionamento. Na época, nós adquirimos ali alguns aparelhos de ar-condicionado que, infelizmente, por vândalos, por bandidos, ladrões, levaram ali aqueles ar-condicionados embora. Infelizmente, não chegou aí ao autor desse crime contra o patrimônio público, mas foi feito o boletim de ocorrência e toda a situação. Então, hoje aqui nós estamos com esse requerimento dizendo qual é o posicionamento do Poder Executivo em relação à utilização do prédio do Centro de Zoonoses. Nós gostaríamos de saber, é importante, para que nós possamos dar uma resposta à comunidade, para que nós possamos, senhor presidente, aliviar essas pessoas que não suportam mais ter que sair na rua e ter que sair, eu escutei até no rádio esse tempo atrás, tem que sair com um pedacinho de pau quando vai fazer uma caminhada, porque o animal está avançando. É triste quando nós vemos aí as pessoas que procuram alguns órgãos aí e está constantemente ali a questão de animais sem donos e que estão sendo abrigados em prédios públicos, em locais públicos como cemitério, Detran. Ali no Detran está uma situação, o nobre colega vereador Luiz Fernando, caótica. Ali tem animais de grande porte. O diretor do Detran já comunicou a vigilância sanitária para tomar providência. E aquela situação ali, espero e peço a Deus que esse centro de controle de zoonose, essa questão do canil, do gatil, seja resolvido antes que mais pessoas sejam vitimadas por essa situação de animais. Essa semana, ouvindo aí informações pelas redes sociais, tinha 2 pitbull na região ali da Santa Casa, avançando em pessoas, em animais de pequeno porte. Isso tudo, Rodrigo, poderia, no mínimo, ser amenizado se o CCZ, aquele prédio, tivesse em funcionamento, se os profissionais da saúde, os médicos veterinários, tivessem condição de realizar a castração periódica durante o ano inteiro, durante o mandato, 4 anos aí o pessoal exercendo, muda de prefeito, entra outro, um funcionário público é concursado para isso. Ele vai estar ali prestando esse serviço. E, consequentemente, se criasse ali a questão do gatil, do canil, poderia acolher esse animal, tratar, castrar ele e contar com a parceria da ONG para doações. Com isso, com certeza, evitaria muito esses transtornos que está sendo presente. Fico ansioso no aguardo da resposta do prefeito nesse requerimento, porque talvez assim nós poderemos ter uma resposta para poder responder às pessoas que constantemente nos procuram, que procuram a vigilância sanitária, que hoje fica de mãos atadas sem poder fazer muita coisa. Muito obrigado, tenha todos uma boa noite. Continua a discussão. Não havendo mais discussão, vou colocar o requerimento em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contra, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Passo a palavra para a secretária. Requerimento número 40 de 2021, autores Peter, Simon e outros. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Cacilândia, Mato Grosso do Sul. Vereadores que essa subscreve ao final assinam requerem à mesa que, após ouvido o colém do plenário e observadas as demais formalidades regimentais de estilo, seja encaminhado o expediente ao excelentíssimo senhor Jarbone Coco, prefeito municipal, requerendo que envie a esta casa cópia dos extratos bancários de todas as contas relacionadas a recebimentos de taxa de água e esgoto de janeiro de 2021 até a presente data. Justificativa, essa casa necessita das informações para que possamos sanar dúvidas e assim informar aos cidadãos cacilandenses quanto à clareza que o caso requer. Nesse termo, peço deferimento, plenário Joaquim Paulino Borges, 11 de novembro de 2021. Passo a palavra para o presidente para colocar o requerimento em discussão e votação. Coloco o requerimento em discussão. Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Peter Simon. Vossa Excelência dispõe de 8 minutos. Boa noite a todos novamente. Esse requerimento também é relacionado a um anterior, que foi perguntado qual que eram os gastos e a arrecadação do Departamento de Água, que sabemos que é um grande problema do nosso município, a questão da água, né, que em vários bairros falta água, tem todo esse problema de saneamento em nosso município. Então, nós estamos fazendo o levantamento com esses requerimentos para buscar alternativas junto ao Executivo para termos uma resolução, né, desse problema que vem perdurando há mais de 20 anos, né? Então, acredito que com a resposta desses requerimentos, nós vamos conseguir, de alguma maneira, ter alguma alternativa para resolvermos essa questão do saneamento básico no município. Então, o que nós queremos saber aqui é só a cópia dos extratos das contas, onde são recebidos as águas do nosso município. E após a resposta desse requerimento, vamos estar analisando e falando com o Executivo para estar buscando alternativa que eu acredito que será uma autarquia, né? Estamos estudando essas possibilidades. No final do mês vamos ter a reunião com o pessoal da Dimitri, que vão nos mostrar um planejamento, mostrar opções do que pode ser feito com o nosso saneamento básico, rede de esgoto e água. Então, acredito que a resposta desses requerimentos, juntando com esse projeto da Dimitri, nós vamos conseguir, de alguma maneira, alinhar um caminho para que daqui 10, 15 anos no máximo, nós consigamos resolver essa questão da água e do saneamento básico em nosso município. Então, eu peço o apoio dos nobres colegas para a gente estar aprovando esse requerimento, para termos essa resposta e a solução para esse problema que perdura há muitos anos. Obrigado. Continua a discussão. Não havendo mais discussão, vou colocar o requerimento em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contra, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Passo a palavra para a secretária. Não há mais matérias para o grande expediente. Passo a palavra para o presidente. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Leandro Souza. Senhor presidente, eu gostaria de oferecer uma moção de pesar pelo falecimento do senhor Durval Vendrame, que faleceu no dia último 11 de novembro. Foi vice-prefeito da nossa cidade por 3 mandatos e é uma perca irreparável para o nosso município, um cidadão de bem que vai deixar grande legado aí para a nossa população. Minhas condolências a toda a família. Coloco a moção Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Luiz Fernando. Senhor presidente, eu gostaria de oferecer uma moção de aplausos para Gislene Érica Ferreira Leal, a Érica da Central de Regulação, a nossa chefe da Central de Regulação, pelo excelente trabalho que ela vem realizando na frente da pasta. Dizer ainda que com a pandemia, muitos exames e cirurgias ficaram, houve a demanda acumulada, e eles têm feito um trabalho dentro daquilo que é possível para tentar diminuir essa demanda agora com a volta ao normal. E eles têm trabalhado muito, eu acho que a moção de aplauso é de grande valia para ela. Coloco todas as moções em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contra, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais matéria para o grande expediente, encerro o grande expediente. Passo a palavra para a secretária, para fazer a chamada e dar início à ordem do dia. Vereador Arthur Barbosa de Souza Filho. Presente. Vereadora Fernanda Messias de Souza. Presente. Vereador Fião. Presente. Vereador José Martiniano de Moura. Presente. Vereador Leandro Rosa de Souza. Presente. Vereador Luiz Fernando. Presente. Vereador Nelson Gomes. Presente. Vereador Oba-Oba. Presente. Vereador Peter Simon. Presente. Vereadora Sumara Ferreira Leal, presente. Vereador Zé Divino. Presente.
Única votação do projeto de lei complementar do Executivo, número 6 de 2021, que altera os dispositivos do artigo 73 da Lei Complementar número 95 de 2006, de 10 de outubro de 2006, para assegurar o direito de permanência de edificações na faixa não edificável contígua às faixas de domínio público de rodovias que atravessam o perímetro urbano no âmbito do território do município de Cacilândia, Mato Grosso do Sul, e da outras providências. Passar a palavra para o presidente para colocar o projeto em discussão. Coloco o projeto em discussão. Pela ordem, senhor presidente, eu não quero discutir o projeto, não, senhor presidente, e também não quero polemizar o projeto, mas eu preciso de ser esclarecido em alguns aspectos. O nosso presidente, e logo em seguida eu vou falar o que eu quero, o nosso presidente Bolsonaro, ele fez uma alteração na lei, criou uma lei, dando condições para os municípios adequar suas áreas edificadas, de 15 para 5, beleza. Só que eu não vi essa lei aqui na casa, essa lei do presidente sendo regulamentada no município. É o primeiro ponto de vista que eu acho. Nós não temos essa lei regulamentada. Segundo ponto de vista, nesse projeto, meu presidente, nesse projeto está me gerando uma dúvida no artigo D, quando ele fala de 70 metros, e aí ele está alterando esse artigo D, que vai passar a ter uma nova redação, que todos já conhecem. E o outro ponto que eu estou gerando uma dúvida, hoje eu questionei o prefeito Jair, você deu uma anuência para o Estado, para que o Estado pudesse votar essa autorização, dessa licitação, dessa concessão dessa rodovia. Não é o Estado que tem que autorizar nós fazer essa área edificada, o prefeito não soube explicar. Então, por esses motivos, meu presidente, mais uma vez, o projeto não é de regime de urgência, gostaria da compreensão de vossas excelências, eu quero pedir vista desse projeto e ter mais esclarecimento. Excelência, eu vou colocar o seu pedido de vista em votação. Sem problema nenhum, meu presidente, sem problema nenhum. Excelência, pela ordem. Eu posso esclarecer as dúvidas do vereador Fiel? Posso tentar? Ou você não vai? Você vai pôr a vista, pedir de vista primeiro em votação? Excelência, eu posso colocar o projeto em discussão? Vou colocar a vista em votação. Presidente, só uma coisa que eu vou fazer uma colocação. Eu exijo, eu não estou pedindo, não, estou exigindo respeito para com o vereador Fião. A única coisa que eu pedi. Se quiser abrir discussão, pode abrir, cada um explica o que quiser, mas se atacar a pessoa do vereador Fião, vai ter problema que eu não vou aceitar. Excelência, nós vamos colocar o pedido de vista em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contra, que se manifeste. Eu vou conceder o pedido de vista. Bom, meu presidente, agradeço a compreensão de vossas excelências. O pedido de vista foi esclarecido. Todas essas informações que eu acabei de citar aqui no microfone da Câmara, eu exijo por parte do Executivo e também do Legislativo. Muito obrigado. Passo a palavra para a secretária. Projeto de lei número 28 de 2021, autora vereadora Fernanda Messias de Souza, que denomina de Maria Hélita Tenório, a Rua da Cacimba, no bairro 3 de Agosto, nessa cidade. Passo a palavra para o presidente para colocar o projeto em discussão. Coloco o projeto em discussão. Não havendo discussão, passo a palavra para a secretária para colocá-lo em votação. A votação é nominal. Os favoráveis digam sim, os contrários não. Vereador Arthur Barbosa de Souza Filho? Sim. Vereadora Fernanda Messias de Souza? Sim. Vereador Fião? Sim. Vereador José Martiniano de Moura? Sim. Vereador Leandro Rosa de Souza? Sim. Vereador Luiz Fernando? Sim. Vereador Nelson Gomes? Sim. Vereador Oba-Oba? Sim. Vereador Peter Simon? Sim. Vereadora Sumara Ferreira Leal? Sim. Vereador Zé Divino? Sim. Passo a palavra para o presidente para dar o resultado da votação. Aprovado por unanimidade. Passo a palavra para a secretária. Não há mais matérias para a ordem do dia. Passo a palavra para o presidente.
Não havendo mais matéria para a ordem do dia, encerro a ordem do dia. Passamos para a palavra livre. Primeiro orador, vereador Leandro Souza. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, eu gostaria da compreensão de Vossa Excelência, não estou inscrito na palavra livre, vou me retirar, porque também não é obrigatório ficar na palavra livre, mas eu, assim que eu puder, eu vou ouvir a sessão lá em casa. Muito obrigado. Boa noite novamente, senhor presidente, aos nobres colegas, a todos que estão de casa nos acompanhando. Então, eu não queria entrar nesse assunto não, mas a respeito do requerimento anterior, eu acho que eu não estava equivocado, que eu estava falando a respeito da pauta, que era a respeito do investimento no esporte esse ano. Lá eu não vi falar nada a respeito de, é só futebol, futebol. Se eu tiver errado, alguém me corrija. O que foi falado aqui nessa tribuna, só futebol, futebol. E ninguém parou ninguém para falar, está errado. Agora eu estava discutindo a respeito do esporte, do investimento. No requerimento falava também a respeito do investimento que ia ser feito no próximo ano. Então eu ia chegar ao resultado final, mas infelizmente eu fui interrompido. Temos que andar com o regimento interno debaixo do braço. Temos que olhar mais um pouquinho, entender mais um pouquinho a situação. Mas fora isso, na semana passada fui visitar alguns colégios aí do município, tanto estadual quanto os municipais. Na escola CEMEIC, me deparei lá com um muro que estava quase caindo, devido às fortes chuvas, estava esbarrancando. Chamei o secretário de obras, ele prontamente chegou lá no momento, disse que essa semana já deve começar a ser feito esse muro, que infelizmente também estava entrando água pelo um cano lá, atrapalhando o banheiro também. Acho que até o fim da semana deve começar as obras lá. E também tem um espaço lá também que não tem a cobertura, que os alunos têm que transitar das salas de aula para o refeitório. Aí quando está chovendo também, eles têm que molhar, e professor e tudo mais. Então o prefeito também, eu conversei com o prefeito autorizou essas obras, deve começar essa semana. E no Antônio Paulino também visitei a escola, tem um corredor mais ou menos de uns 40, 50 metros, esse corredor não tem cobertura, os alunos também transitam na hora de ir embora, se estiver chovendo ou se não tiver um guarda-chuva, tem que ir molhando até chegar no portão, se os pais forem buscarem ou de carro, alguma coisa assim. Conversei com o prefeito também, o prefeito vai fazer a licitação, já autorizou também, espero que em breve também deve começar. E é mais ou menos isso. Quero dizer também que a nossa deputada Mara Caseiro esteve aqui no nosso município, prestando conta a respeito aqui do nosso município. Ela ajudou bastante aí na conquista do bombeiro, todos aqui presentes, os vereadores, prefeito, vice-prefeito, no mandato anterior também trabalharam para que desse certo hoje, só que a Mara Caseiro teve um papel importante junto ao coronel, investiu bastante, procurou, brigou, e graças a Deus nós temos o corpo de bombeiro aqui também, graças ao nosso prefeito, o vice-prefeito, todos os vereadores, mas principalmente a nossa deputada estadual Mara Caseiro. Também vai disponibilizar uma verba de R$100 mil a pedido dos colegas também para vir uma ambulância para trabalhar no nosso município, que está precisando também. E também ela está nos ajudando também na reforma de 2 escolas estaduais. Espero que em breve dê certo também. E ela está nos ajudando também para um laboratório de informática para essas escolas. Então a deputada tem mostrado serviço aqui no nosso município, tem nos ajudado. Espero que continue assim. Não só ela, como os demais também, a pedido de todos os vereadores, os demais deputados também estão trabalhando na nossa cidade. No momento é só, quero agradecer a todos, muito obrigado, tenham uma boa semana. Próximo orador, vereador José Martiniano de Moura. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, companheiros que se faz presente nessa casa de leis, nessa casa de lei, amigos que nos acompanham através da transmissão da Rádio Patriarca e da rede social. Eu confesso que eu ia pedir dispensa da palavra livre, mas quando eu vi o requerimento falando sobre esporte vai num todo ali na secretaria da Carol, que é a Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer, Meio Ambiente, me fez lembrar de uma fala que eu tive há 2 semanas seguidas com o vereador Leandro, referente
a iluminação de Natal. O Leandro, conversando com ele, ele me disse que amanhã vai ter uma licitação da empresa que vai participar desse enfeite de Natal, vereador Luiz Fernando. É incrível, e aqui eu não quero fazer uma crítica destrutiva, mas se existe crítica construtiva, então vamos lá. A intenção dela é ser construtiva. É incrível como os problemas se perduram em Cacilândia de anos a fio. Todos aqueles grandes eventos que tem a prefeitura à frente, nunca é bem organizado. Terminando o evento, você já começa a organizar para o próximo. Vamos dar aqui um leve exemplo. Quando havia carnaval de rua, a prefeitura deixava tudo para a última hora. Na questão do aniversário da cidade, muitas das vezes a parceria com o sindicato rural, referente às datas festivas ali do aniversário de Cacilândia. As coisas muitas das vezes ficam para a última hora e não se programa antes. E nós vemos pessoas clamarem há anos por um enfeite de Natal bacana, aos moldes aqui do nosso estado vizinho, que é o estado de São Paulo. Você chega ali na cidade de Jales, Santa Fé, você pode ir lá hoje, se já não estiver tudo bacana, iluminado, bonitinho, está. Mas sabe por que está? Porque a coisa é programada antes, existe um orçamento feito antes, para que quando chega nessa data festiva, as pessoas já entram no clima do Natal. É um período muito bom, é um período gostoso, e é um período em que, se a prefeitura fizer a sua parte, o comércio ganha com isso. E a preocupação maior é essa, é você oferecer esse clima natalino para 22 mil habitantes, mas automaticamente oferecendo esse clima natalino, você está gerando emprego e renda, porque é um dos períodos em que o comércio mais vende no município é no final do ano. Aí, todos os anos acontece a mesma coisa. Você faz um enfeite de Natal para 30 dias, e se brincar até menos do que isso, porque no dia 6 de janeiro, né, vereadora Sumara? No dia 6 de janeiro já tem que retirar tudo. Meu Deus do céu. Errar é humano, agora permanecer no erro é bobeira, né? Para não falar outra coisa, né, Luiz Fernando? Mas aqui eu quero chamar a atenção, já não adianta mais para esse ano, mas eu quero deixar um adendo ao prefeito Jair, que o ano que vem se programe antes, agora, ao término da data natalina, se programa para o ano de 2022, para que as coisas possam acontecer de uma maneira bacana e bonita para toda a sociedade cacilandense. São essas as minhas palavras e muito obrigado. Próximo orador, vereador Luiz Fernando. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Mais uma vez, boa noite a todos. Agradecer a presença de todos aqui, que da primeira vez que eu usei a palavra, alguns não estavam aqui. Hoje eu vou falar um pouco da indicação que eu fiz da questão dos cursos profissionalizantes. Acho que o Leandro pode falar até um pouquinho melhor que eu a respeito, porque ele conhece bem da pasta lá. Está sendo oferecido lá no Lar da Criança curso de maquiagem, fotografia e corte de cabelo, cabeleireiro. Corte e costura não deu quórum. Qual que é a indicação? Eu fui lá, né, e vi a situação do curso. Eu acho que esse tipo de atitude tem que ser oferecido para todos. Eu acho que nós podemos estender esses cursos profissionalizantes, até novos cursos. Corte e costura, que não deu quórum, poderia ter oferecido a outro segmento da população. Não necessitaria, nós precisamos de uma ordem judicial, porque, salvo engano, foi por ordem judicial, para ser oferecido esse curso. Acho que a capacitação ela é pertinente em qualquer faixa da sociedade, não só no Lar da Criança.
E falar da outra indicação, que a chuva que deu aí em Cacilândia, aquela tromba d'água, causou inúmeros buracos na cidade, umas crateras. Eu entendo, não estou criticando, acho que a chuva foi fora do comum mesmo. Várias casas aí, entrou água, na minha casa escorreu nas paredes. Então, até a gente tinha indicado num local, aí houve a correção antes da sessão e nós mudamos hoje, colocamos um próximo ali no antigo Hospital Cacilândia, tem um buraco lá na frente da casa do Leuvi, eu acho. Acho que o Leuvi mora ali, salvo engano. E quero desejar uma boa noite a todos e dizer que pode contar com a gente, a população de Cacilândia pode nos procurar. Eu estou sempre aberto aí a recebê-los aqui na casa ou lá no meu escritório, que a gente tem que representar os anseios do povo. Muito obrigado, senhor presidente, e uma boa semana a todos aí. Próximo orador, vereador Arthur Barbosa. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Boa noite a todos, senhoras e senhores. Senhor presidente, eu quero iniciar a palavra livre dizendo que nesta tarde eu fiquei bastante contente porque nós tivemos em Campo Grande, eu e o vereador José Martiniano, e fizemos ali um pedido ali para o deputado federal, Dr. Luiz Ovando, de um veículo para atender a demanda ali do Conselho Tutelar. Nós sabemos que aqueles conselheiras que estão ali, elas desempenham um papel brilhante, estão correndo atrás, buscando uma alternativa, que normalmente é quando é situação grave, né? E elas se fazem presente dentro do nosso município. E hoje o assessor do deputado me ligou e me disse, falou, vereadores, o pedido que vocês fizeram, nós estamos colocando ele aqui em pauta, 99%, vereador Zé Martiliano, eles vão atender o nosso pedido. E também eu, conversando ali com o assessor, disse da necessidade de ser aplicado mais um recurso financeiro na área da saúde. Também ele nos deixou bastante contente, porque provavelmente nós vamos estar recebendo aí mais um recurso para ser aplicado na área da saúde, e esse é o papel nosso como vereador, né? É o papel do deputado federal, deputado estadual, dos senadores, é olhar para a carência do município e estar atendendo aí, né, as demandas. Então, fico contente pelo deputado Luiz Ovando ter sido parceiro também aqui do nosso município. Senhor presidente, eu quero deixar aqui alguns pedidos verbais ao prefeito municipal. Primeiro, para que o prefeito solicite a equipe dele de obras a fazer um levantamento, um estudo com urgência ali no departamento de água. Rapaz, aquilo ali é horrível, triste. Ali necessita de uma reforma urgente. Estou dizendo aqui no departamento próximo à delegacia, não dizer os outros setores, mas ali é precário. É necessário um investimento, é necessário dar credibilidade.
Som. Bom, houve um imprevisto, aí uma queda de energia, e nós estávamos falando ali do departamento de água. E foi bom que nesse intervalo aí que houve essa queda de energia, o nobre colega vereador Leandro me trouxe a informação que o prefeito já autorizou a fazer a reforma ali daquele local ainda esse ano. É uma informação importante, né, para a nossa comunidade. E espero e estarei cobrando, para que não seja aquela fake news, né? Tá, aí depois não acontece, aí fica ali a nossa comunidade, os funcionários ali daquele setor nessa expectativa. Também uma situação que a comunidade ali daquela região próxima ali ao Detran vem nos cobrando, ali no Laranjeiras, teve uma empresa que ganhou uma licitação, a gente está fazendo estudo já vai fazer um ano que eu estou no mandato, faz quase um ano também que eles vieram aqui. É necessário dar agilidade na questão de água. A água chega em pequena quantidade na torneira, vereador Nelson, não sobe para a caixa d'água, as pessoas precisam fazer suas atividades ali, é difícil. Para a mãe de família que tem que cuidar de criança, cuidar da casa, a água está chegando só tarde da noite, então é muito difícil, a água é primordial, é essencial à nossa comunidade. Então, pedir para o pessoal, né, dessa empresa que ganhou para fazer esse levantamento, junto à Secretaria de Obras, sabemos que há inúmeras necessidades e urgências ali no departamento de água, mas colocar água para a população, isso é primordial. Também eu gostaria de pedir ao prefeito municipal, à Secretaria de Turismo, Cultura e Lazer, que estudasse aí a possibilidade de realizar um evento gospel, né? Nós sabemos que o governo do estado disponibilizou uma dupla sertaneja para vir fazer um evento aqui dentro do município, mas que o município oferecesse oportunidade também para que o pessoal das igrejas tivesse um espaço ali na praça pública e pudesse colocar aí os cantores regionais, outros cantores até que sejam aí de fora também do município, para vir fazer a sua apresentação. Como o nobre colega vereador José Martiliano disse, é o período natalino, é importante você trazer uma mensagem de paz, uma mensagem de esperança, uma mensagem positiva à nossa cidade. E deixo aí o pedido para que aproveite um espaço, uma brecha aí nessa live que vai ter e ver se consegue encaixar aí uma data para atender então assim a todos os nossos irmãos cristãos dentro do nosso município. Excelência, obrigado, senhor presidente. Tenha todos uma boa noite e uma boa semana. Próximo orador, vereadora Fernanda Messias. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Boa noite a todos aqui presentes, a todos também que nos assistem de casa, através das redes sociais. Primeiramente, eu vou agradecer a Deus por mais essa oportunidade. E eu quero falar que na semana passada eu recebi uma ligação, né, do assessor do deputado Antônio Vaz, onde ele pediu que eu encaminhasse, né, um ofício junto à Energisa, pois a mesma vai disponibilizar, né, para o nosso município 200 mudas de árvore, visando educar e conscientizar a nossa população, né, pelo fato de educar e conscientizar a nossa população pela importância de se ter uma cidade arborizada. Sem contar em vários benefícios, né, que isso vai trazer para o nosso município, que vai trazer também para a nossa população, como, por exemplo, a estabilidade climática, o conforto ambiental e também na melhoria da saúde física e na saúde mental da nossa população. Então, eu quero agradecer, né, ao nosso deputado Antônio Vaz por estar sempre olhando com muito carinho aqui para o nosso município. E quero também agradecer a Energisa por disponibilizar essas mudas de árvores aqui para a nossa cidade. Também quero
agradecer ao nosso prefeito Jair Boni, também ao nosso vice-prefeito Valdeci, né, por eles estarem atendendo a todas as nossas reivindicações. E também quero aproveitar para parabenizar o nosso amigo Tiririca, que está desenvolvendo um grande trabalho aí à frente do time do Amadorzão de Cacilândia, né? E dizer para ele que muitas perseguições ele vai ter, muitas lutas ele vai ter, mas com foco, força e fé, com certeza ele chega lá. Então, eu quero parabenizar o nosso amigo Tiririca, quero parabenizar também a todos os jogadores e também a todos os envolvidos neste grande projeto. Por enquanto é só isso mesmo. Uma boa noite a todos. Que Deus abençoe. Próximo orador, a vereadora Sumara Leal. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Boa noite a todos novamente. Com muita surpresa, eu vou usar a palavra livre para tocar nesse assunto, porque não tinha como. Está aqui o empresário Luiz Borges com a gente, né? É o dono do La Borges, e é uma das empresas que está muito preocupadas com essa questão que a gente já vem falando, né, Luiz? Eu estava vendo ali a minha indicação, ela foi, se eu não me engano, dia 21 de abril. E eu só fiz essa indicação porque eu fui procurada pela empresa Way. A própria empresa Way me procurou dizendo que em todas as cidades que eles vão e privatizam, eles querem que as cidades regularizem. Então já tem jurisprudência de outras cidades que fizeram essa lei. Quando eu fiz essa indicação, tinham sido feitas todas as discussões, em abril, e aí foi prolongando, o tempo foi passando, esse projeto nunca foi encaminhado, e aí a gente resolveu fazer, mas daí o vereador Fião pediu vista, e me surpreende ver que de maneira que o dinheiro público ele pode ser gasto de uma maneira triste, porque nós fomos em Campo Grande, verificamos com o diretor da EGEPAM, e ele falou e nos entregou a lei em mão, falou, é uma lei federal, façam ela lá, porque a lei federal fala para que os municípios façam a lei municipal. E me surpreende mais ainda, senhor presidente, porque logo depois o senhor foi até Campo Grande junto com o vereador Fião, gastando mais dinheiro público, nós já tínhamos ido, e aí vocês foram novamente com dinheiro público para verificar algo que nós já tínhamos verificado. E lá, novamente, o diretor da AGEPAN disse para vocês que poderiam fazer a lei. E aí voltaram para cá. Aí foi questionado, então, em relação ao Way. E eu dei a minha palavra, dizendo que foi a própria empresa que me entregou a lei na mão, pedindo para a gente fazer. Não satisfeitos com isso, se eu não me engano, e não é mentira minha, o senhor presidente foi até a Way, em Chapadão do Sul, conversou com a diretoria, inclusive eles disseram que nós estamos criando transtornos, Luiz, em algo simples. Que é algo simples de ser resolvido, mas que está se trazendo uma polêmica que nem a empresa Way está entendendo o motivo. E nos disse para fazer o projeto tranquilo. O prefeito entendeu isso. E quando nós não temos informações técnicas, porque nós não somos obrigados a conhecer de tudo. Eu não sou obrigada, ninguém de nós é. Cada vereador está aqui para representar a população. Isso não significa que eu tenho que entender de tudo. Mas existem pessoas específicas que entendem de determinadas áreas. O procurador, doutor Ademir Cruvinel, que é um excelente advogado, entendeu isso, explicou para o prefeito e fez a lei. Então, se nós vamos questionar, porque nós achamos que tem brechas, e pedir vista novamente, sinceramente, eu não sei se aqui os motivos são pessoais, eu espero que não sejam. Eu não sei se os motivos querem que isso seja atrasado, eu não sei se quer que tenha alguma conversa específica nos bastidores, eu também não estou entendendo. De verdade, Luiz, eu me assusto, porque é algo simples, como tanto o diretor da empresa falou, quanto o diretor da Way. Então, com certeza, a Way não vai questionar, não vai reivindicar, não vai falar que é espaço deles. É uma lei federal dizendo que a lei municipal tem que ser aprovada. Então, me assusta esse pedido de vista ter sido concedido pelo senhor presidente, porque o senhor foi até a Way e os questionamentos do nosso colega Fião foram especificamente em relação à empresa e que já foi esclarecido para o senhor e para os demais vereadores. Então, assim, uma pena, Luiz. Vai se prolongar por mais um tempo. Você já esteve aqui com todos os vereadores reunidos, dizendo que, inclusive, a empresa ia embora de Cacilândia. Mais de 40 pessoas iam ser demitidas. Você pediu para que aquilo fosse resolvido naquela semana, porque o investimento alto financeiro você ia ter que fazer novamente na sua empresa. E nós demos a palavra que iria ser resolvido. E aí, mais uma vez, infelizmente, não foi. Eu tenho certeza que você já fez esse investimento que você tinha falado que ia fazer naquele determinado momento.
Então, de verdade, eu me constranjo, eu peço desculpa a todos os fazendeiros que estão ao redor, no perímetro urbano, todos os empresários, pessoal do posto ali, da saída, todo mundo que pode ser prejudicado por um motivo que até agora eu não consigo entender qual é. Então, assim, talvez os motivos que estão sendo levantados não sejam os reais motivos. Eu acho que a gente tem maturidade suficiente para sentar, conversar e ver quais são os motivos verdadeiros. Então, vamos resolvê-los de uma forma que não prejudique a cidade por uma disputa de egos. Inclusive, foi falado, né? O prefeito ele conversou e que ele queria que a lei viesse dele quando a lei não veio. E eu, o vereador Luiz Fernando, o vereador Peter, criamos a lei aqui. E aí, onde houve o pedido de vista, e aí o prefeito, numa reunião com a gente, se eu não me engano, você foi até lá, né, Luiz? Questionou que ele queria que a lei partisse do Executivo, e nós falamos que era para ter partido do Executivo, porque a indicação... Excelência, 1 minuto. Obrigada, senhor presidente. A indicação foi feita para que essa lei partisse do Executivo, então nós reconhecemos que a gente não tem vaidade nenhuma com o nosso nome, pedimos para tirar o nosso nome da lei, conversei com os demais vereadores que estavam com o nome na lei, e eles aceitaram, e nós falamos para o prefeito, então põe a lei no seu nome. E ele colocou a lei no nome dele, do Executivo, e agora, mais uma vez, um pedido de vista. Mas eu espero que essa seja a última vez e que depois vá para a votação, para a gente ver de que maneira isso vai ser finalizado. Boa noite a todos e é só isso. Próximo orador, vereador Peter Simon. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Boa noite a todos novamente, aos nobres colegas, a todos que estão nessa Casa de Leis. Assim como a nobre colega Sumara falou, infelizmente, algumas coisas que podem ser resolvidas de maneira simples em nosso município, é feito uma bola de neve, né? Mas acredito que na próxima semana, com as discussões, tirando, né, todas essas dúvidas que ainda pairam por esse assunto, que eu acredito que já foi falado muito, foi tirado todas as dúvidas, mas na próxima semana eu acredito que vai estar resolvendo essa situação. Eu quero falar um pouco da indicação que eu fiz da escola CEMEIC. Eu fiz uma visita em loco e foram informados, né, eu vi lá, na escola possui 11 ar-condicionado e 5 estão queimados. E a escola tem um perímetro bem grande e por falta de cabos de internet, não pega internet na escola inteira. Então eu peço ao nobre prefeito, à secretária de Educação, que eu acredito que a pasta de Educação, como sabemos do Fundeb, tem uma boa parte, né, de emendas ainda, de valores que podem ser gastos, que seja, né, adquirido esses cabos de internet para que possa levar a internet a toda a escola, às nossas crianças, e que esses ar-condicionados sejam arrumados e adquiridos outros mais para que todos possam ter, né? Sabemos que a nossa região é muito quente e as nossas crianças têm todo o direito de ter uma sala climatizada para estar aprendendo cada dia mais. Também quero falar da indicação sobre os psicólogos. Nosso município possui três psicólogos. Um está no AME, uma psicóloga, ela faz consultas online, né, com os pacientes, devido à pandemia, facilita bastante, também dessa maneira ela consegue atender várias pessoas, e tem uma no CAPS. Mas sabemos que a questão de depressão e ansiedade, principalmente no nosso país, aumentou muito. Depressão, no último ano, aumentou 59%, ansiedade 63%. O Brasil é o segundo país da América, de todas as Américas, né, em questão de depressão, só está atrás um pouquinho dos Estados Unidos. O Brasil tem quase 6%, Estados Unidos também. Então, eu acredito que a questão de depressão e ansiedade é algo muito sério, é a doença do século. Daqui 30 anos, de 2 pessoas, uma praticamente vai ter alguma coisa, alguma ansiedade, alguma depressão. Então, eu peço encarecidamente ao nosso prefeito que olhe com carinho essa questão, essa indicação, para que todo o PSF tenha um psicólogo para estar atendendo ali no dia a dia, para estar facilitando a vida dos nossos munícipes. Tem algumas reuniões em várias pessoas junto, então acredito que se
cada PSF tiver seu psicólogo, vai descarregar bem também essa questão dessas psicólogas que já estão e vai facilitar para a nossa população, vai dividir essa questão, as pessoas vão procurar mais sim, e sabemos que teve o concurso público. Então, eu peço ao novo prefeito, ao nosso prefeito Jair Boni, que ele olhe bem, com carinho, essa questão e que convoque essas pessoas que passaram nesse concurso público para que cada PSF tenha um psicólogo. Eu também quero parabenizar nosso time de futebol amador, acredito que isso é muito bom. Eu mudei em Cacilândia em 99, eu acredito que em 2001 ou 2002 o nosso time de Cacilândia chegou na final, né, Nelson? E era muito bom ver aquele estádio lotado, as pessoas iam lá todo domingo, assistiam aos jogos, e eu acredito que a equipe amadora do nosso município está fazendo um excelente trabalho, levando o nome da nossa cidade. E eu convido toda a população para domingo, eu acredito que é 4 horas o jogo contra Rio Brilhante. Bela Vista? Ah, perdão, não é Rio Brilhante não, é Bela Vista. Para estar lá assistindo, apoiando o nosso time, para quem sabe a gente chega na final e, por que não, né, ser campeão, quanto tempo a gente não é campeão, e quem sabe nos próximos anos está participando aí das divisões do nosso estadual. A questão que o nobre colega Arthur falou também, relacionada à falta de água, ele até indicou, né, fez uma indicação relacionada às caixas d'água, doação das caixas d'água para a população. Sabemos que não tinha orçamento esse ano, mas acredito que é um projeto que pode ser pensado para o próximo ano, para que assim diminua. Excelência, 1 minuto. Obrigado, presidente. Para que assim diminua essa questão, porque a falta de água no nosso município, sabemos que ela vem há mais de 20 anos, só que estamos fazendo alguns levantamentos e também temos ciência de que a maneira que vai resolver isso é através da autarquia, o dinheiro da água ficando na água. Já fizemos um levantamento aqui, todo mês sobra para o Departamento de Água 200 a 250 mil reais por mês. Se esse dinheiro fosse investido na água, eu acredito que o nosso problema seria sanado em 10, 15 anos que seja. Porque a Dimitri está fazendo um levantamento, dia 22, se eu não me engano, ficou marcado deles virem expor para a gente esse projeto. Então, nós temos que pensar lá na frente. A autarquia é a solução para a questão da água. Vamos fazer algo planejado para resolver essa questão e deixar nossa população sem água. Não pode. Temos 3 poços jorrantes em nosso município e falta água para a população. Então nós temos que pensar no futuro e não somente no agora. E eu desejo a toda a população que tenhamos uma semana abençoada. Um abraço. Próximo orador, vereador Nelson Gomes. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Boa noite, presidente, colegas, pessoas que honram com as suas presenças, pessoal que ouça na Rádio Patriarca, YouTube. Em primeiro lugar, quero falar sobre a deputada Mara Caseiro, que nós tivemos em Campo Grande a semana passada. Levei em mãos uma indicação a ela, pedindo ar-condicionado para a Escola São José. Ela já levou essa indicação que a gente levou, ela já levou a secretária de Educação do Estado, a Maria Cecília. Então, eu acredito que esses ar ela vai nos atender, ela vai dar esses ar-condicionado à Escola São José. E eu espero isso, que vai dar tudo certo. Quero também parabenizar os meninos do esporte que estão lutando, principalmente o Croves. Dizer a ele, porque eu sei que eu lutei pelo esporte de Cacilândia do ano de 88 até 2002, quando eu fui vice-campeão do estado com o CAC, numa luta muito difícil. Eu sei que fazer esporte, viu, Peter, em Cacilândia não é fácil, é muito difícil, é sofrido para quem está ali. O Crove é o diretor de esporte, trabalhei junto com o Crove durante 3 anos, eu sei que é uma pessoa muito competente. O Tiririca está ali como um treinador, eu sei que não é fácil, ele está na frente do jogador. Então, nós temos que fazer o quê? Parabenizar o trabalho desse menino, o trabalho do Crove,
e eu sei que verbas disponíveis da prefeitura é muito difícil de ter, tem que sair para a rua pedindo, foi o que nós fazia nas épocas do CAC, era pedindo, lutando, não é fácil. Então eu tenho que dar parabéns a esses meninos pela essa luta deles e que eles cheguem na final e que seja campeão. Isso é eu tenho certeza que a cidade vai sentir muito bem com o campeão dos meninos do Amador. Esse é o meus desejos. Quero dizer também ao pessoal do Indaiá do Sul que eu já recebi as reclamações. Amanhã estou conversando com o prefeito sobre uma indicação que eu vou ter que fazer sobre o Indaiá do Sul. Conversei com o presidente, ele já está ciente. E do mais, uma boa semana ao povo de Cacilândia. Que Deus sempre proteja o nosso município, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Essa semana nós recebemos aqui em Cacilândia a nossa deputada Mara Caseiro, onde ela reafirmou o compromisso com Cacilândia, destinando verbas para vários setores e o compromisso de uma verba para que Cacilândia faça a aquisição de uma ambulância. Também tivemos junto com ela na escola São José e escola Rui Barbosa, onde foi pedido ali reformas para atender também ali aquelas escolas. E a deputada Mara Caseiro reafirmou o compromisso que vai estar levando junto à secretária de Educação e ao governador do estado. Então temos muita confiança que dentro em breve será realizada as reformas nas escolas São José e Rui Barbosa. Também a deputada sinalizou a questão também de uma verba para poder, uma emenda parlamentar para estar ajudando a rede feminina. O pessoal da rede feminina esteve aqui e fizemos uma reunião com ela. Então, assim, ficamos contentes com a situação que aconteceu ali. As meninas expôs a situação, eles estão construindo um prédio e a deputada, então, se comprometeu e ia destinar uma emenda ali para que elas termine aquela construção. Também o pessoal da APAI esteve aqui e o coordenador da APAI pediu naquela ocasião uma emenda para que se comprasse um ônibus, porque o ônibus dele já está velho, estão precisando de reparo. A deputada se comprometeu a ajudar de encontrar uma parceria para também atender a APAI. Nós ficamos contentes com a deputada porque ela reafirmou um compromisso que tem com o povo de Cacilândia. Queremos agradecer vocês que nos assistiu, que nos ouviu. Declaro aqui encerrada a reunião ordinária de 16 de novembro de 2021. Boa noite.